E agora? Olá pessoal, Olá, bom pessoal, dia, bom dia. Ou boa tarde, boa tarde, boa noite, seja seja lá lá o o horário horário que que você você está está vendo vendo isso. isso. Me chamo Paulo César. Somos alunos da Somos UFCG alunos e da vamos apresentar UFCG um e vamos seminário apresentar um sobre seminário as sobre as atribuições e atribuições e procedimentos do Tribunal de procedimentos do Ética. Tribunal de Ética. O grupo é O grupo composto é por mim, composto Paulo por mim, César, Paulo Antônio Pedro César, Antônio Lucena, Pedro Maria Eduarda Lucena, Maria Nóbrega, Eduarda Nóbrega, Karen Mendes Karen e mais Mendes três e mais integrantes três integrantes que ficaram que ficaram responsáveis por responsáveis por redigir o redigir o nosso nosso trabalho escrito. trabalho São esses escrito. São esses Fernanda, Mariana e Fernanda, Ricardo Mariana e Ricardo Martins. Martins. Bem, abrindo o Bem, trabalho, abrindo eu o vou falar um pouco trabalho, eu vou sobre falar as um pouco sobre as atribuições do atribuições Tribunal de do Ética, onde é que Tribunal elas de estão Ética, onde é que elas estão dispostas dispostas exatamente. exatamente. No No Tribunal de Código do Ética Tribunal de Ética atualizado, na nova atualizado, resolução na de nova resolução de 2015, a gente vê 2015, as a gente vê as atribuições atribuições convencionais do Tribunal de convencionais do Ética Tribunal de Ética dispostas dispostas dentro dos dentro artigos dos artigos 70 70 até o até o 72. 72. E as E atribuições as do Tribunal de atribuições do Tribunal Ética, de meio Ética, redundante falar meio assim, redundante mas as falar assim, mas atribuições as desse atribuições tribunal desse tribunal vão desde o vão desde o aconselhamento aconselhamento jurídico jurídico até até julgar as... Pode julgar, voltar o as pode slide. voltar o slide, É, é, vão de vão de aconselhamento jurídico até aconselhamento jurídico julgar até os julgar os processos de processos ética, de de fato, do ética, de tribunal, fato, do os tribunal, processos os em que os processos em que advogados os são julgados pela advogados sua são conduta julgados pela sua ética. conduta ética. A gente tem A gente aqui, tem citando aqui, citando verbatim, verbatim, ao pé da letra do ao pé da código, a letra do gente tem código, a gente tem é, é, o Tribunal de o Tribunal Ética e de Disciplina Ética e poderá Disciplina funcionar poderá dividido em funcionar órgãos dividido em órgãos fracionados de acordo com fracionados seu de acordo com regimento seu interno. O regimento que é que isso interno. O que é que significa? isso significa? O próprio O Tribunal de próprio Ética Tribunal de trabalha de Ética forma trabalha de forma separada com vários separada órgãos com vários independentes órgãos para independentes para fazer fazer realizar cada uma dessas realizar cada uma de suas atribuições. Ou seja, a gente atribuições. tem Ou um seja, a órgão gente para tem um fazer o órgão para julgamento fazer o de fato, julgamento, de fato, o julgamento dos dos processos éticos, processos julgamento éticos, dos processos julgamento de dos processos de comportamento e tudo. comportamento e E tudo. a gente E tem a gente outros tem órgãos que são outros encarregados órgãos que são encarregados pelas demais pelas atribuições demais do código. atribuições do Pode passar código. o slide. Pode passar o slide Tribunal. do tribunal. Aí agora a gente A tem a resolução 2015,2015, o o artigo artigo 71, 71, que que dita dita sobre sobre essas essas atribuições. Eu vou ler um atribuições. Eu vou pouquinho ler para um pouquinho resumir para resumir posteriormente. posteriormente. Compete aos tribunais de Compete aos ética e tribunais de disciplina ética e julgar em disciplina primeiro julgar em grau primeiro os grau processos os processos ético-disciplinares, responder a ético-disciplinares, consultas responder a consultas formuladas em tese formuladas sobre em tese matéria sobre matéria ético-disciplinar, ético-disciplinar, exercer as exercer competências que as lhes sejam competências que lhes conferidas sejam pelo conferidas regimento pelo interno regimento da interno da seccional ou por este seccional ou por código este para código para instauração, instauração, instrução e julgamento instrução de e julgamento de processos processos ético-disciplinares. Ou seja, ético-disciplinares. Ou seja, é competência é desse competência tribunal desse julgar tribunal quaisquer julgar que quaisquer sejam que sejam infrações e infrações e processos processos disciplinares para disciplinares fazer para fazer essa essa corregedoria, corregedoria, essa esse filtro, essa correção correção e da, e padronização da conduta padronização dos da conduta advogados dos que fazem advogados que parte da fazem OAB. parte da OAB. Seguindo, a gente tem Seguindo, a gente tem suspender suspender preventivamente preventivamente o o acusado acusado em caso de conduta de suscetível acarretar de acarretar repercussão repercussão à prejudicial à advocacia advocacia, nos termos do nos Estatuto termos da do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advocacia e da Ordem dos Advogados. Advogados. Organizar, promover e Organizar, promover e ministrar cursos, ministrar palestras, cursos, palestras, seminários e outros seminários e eventos da outros mesma eventos da mesma natureza natureza acerca da ética acerca profissional da do ética profissional advogado do ou advogado estabelecer ou parcerias com estabelecer as escolas de parcerias com as escolas advocacia. de Ou seja, advocacia. Ou seja, o Tribunal de o Ética Tribunal também de está Ética também encarregado está em suas encarregado em suas atribuições atribuições de fazer a fazer punição, a normalmente é uma punição, multa ou normalmente é uma suspensão da multa ou suspensão carteira, da carteira, dos dos processos processos em em que que o o profissional é culpado é de culpado de uma infração ética, infração ética, como como também também promover cursos e cursos e uma uma preparação e bem preparação que e educação meio de que advogados educação para de que eles advogados para sigam que eles sigam esses esses parâmetros mínimos parâmetros instituídos mínimos pela instituídos pela associação. associação. Seguindo agora, a gente vai Seguindo falar um agora, a gente pouco vai falar um pouco sobre sobre quais são os quais gêneros, de são que os forma gêneros, podem de enviar que forma podem enviar sanções atribuídas sanções por esse Tribunal atribuídas de por esse Ética. Tribunal de Ética. Então, casa passa a Então, casa fala para passa a Karen fala para Mendes. Karen Vai lá, Karen. Mendes. Vai lá, Karen. Olá, meu nome é Karen e eu fiquei aqui de explicar sobre o Estatuto da OAB e o Código de Ética e Disciplina. Ambos os regulamentos, eles disciplinam acerca da conduta profissional do advogado. A diferença é que o Estatuto, ele é uma norma, uma lei federal mais geral e vai dispor sobre a organização e estruturação da OAB. Já o Código de Ética, ele tem, como o próprio nome já diz, um enfoque maior na atuação ética do profissional mesmo. E esse código, ele conta respaldo nos artigos 33 e 54, inciso 5, do Estatuto da Advocacia. Bom, como a gente pode ver, o tribunal tem justamente a função de analisar a questão da conduta, dos deveres do advogado e analisar, observar as infrações e tudo mais. Bom, aqui nós temos as infrações disciplinares e as sanções. Respectivamente, estão dispostos no artigo 34 e 35 do Estatuto da Advocacia. E mais adiante nós vamos analisar essas sanções disciplinares. Primeiramente, a gente tem a censura. A censura
é uma sanção mais branda com relação às demais, e as infrações que são puníveis pelas censuras estão expostas no inciso 1 ao inciso 16 e 29 do artigo 34 do Estatuto da Advocacia. Quais são essas condutas? A gente tem a quebra do sigilo profissional sem a justa causa, o abandono de causa sem justa causa e a captação de clientes por meio da publicidade. Mais adiante, a gente tem a suspensão. Do que se trata a suspensão? É a cessação temporária da atividade profissional. E essa cessação pode ir de tempo de 30 dias a 12 meses, depende do que você cometeu. Enfim, ela está prevista dentre os incisos 17 ao 25 e 30 do artigo 34. Quais são as condutas que são puníveis com censura? Recusa injustificada da prestação de contas ao cliente, inaptidão profissional e a retenção abusiva ou extravio dos autos. Aqui a gente tem a exclusão. A exclusão é o tipo de sanção mais grave e ela se aplica em 3 casos. Caso de inidoneidade moral, crime infamante e falsa prova de qualquer requisito para inscrição na OAB. Essas infrações elas estão previstas do inciso 26 ao 28 do artigo 34 também. A exclusão trata-se da retirada do infrator da OAB de forma definitiva, diferentemente da suspensão, que é só em tempo temporário. Por fim, a gente tem a multa, e é uma sanção que não se dá de forma isolada, ela é cumulativa, ou ela aparece com a suspensão ou com a censura. Com isso, eu encerro a minha contribuição no trabalho e passo a minha fala para a Maria Eduarda, que irá prosseguir com os procedimentos. Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Maria Eduarda e vou agora apresentar os procedimentos. Bem, vou ler o que tem aqui dos artigos e posteriormente eu faço a análise. O artigo 55. O processo disciplinar instaura-se de ofício ou mediante a representação do interessado. Inciso 1º. A instauração do ofício do processo disciplinar dar-se-á em função do conhecimento de fato quando obtido por meio de fonte idônea ou em virtude de comunicação da autoridade competente. Inciso 2º. Não se considera fonte idônea a que consistir em denúncia anônima. Bem, no artigo 55, ele vai abordar o processo disciplinar, que pode ser indicado de 2 formas. A de ofício, que é por meio de uma representação do interessado. Quando o processo é instaurado de ofício, isso ocorre devido ao conhecimento de um fato que ele vai ser obtido por meio de uma fonte confiável ou por comunicação de uma autoridade competente. No entanto, vai ser importante ter a nossa percepção que denúncias anônimas não são consideradas fontes confiáveis para iniciar o processo disciplinar. De acordo com o parágrafo 2º do artigo, a gente já pode ter essa percepção. Isso significa que a denúncia deve vir de uma forma identificável e confiável, para ser considerada válida e para que se inicie um processo de disciplinarização. Perdão. Pessoal, pode passar o slide. Vou dar prosseguimento ao artigo 56, 56, 57 e 58, a leitura de todos. No artigo 56, a representação será formulada ao presidente do Conselho Sessional ou ao presidente da subseção, por escrito ou verbalmente, devendo, nesse último caso, ser reduzida a termo, parágrafo único. Nas sessionais cujos regimentos internos atribuem competências ao Tribunal de Ética e Disciplina para instaurar o processo ético-disciplinar, a representação poderá ser dirigida ao seu presidente ou será a este encaminhada por qualquer dos dirigentes referidos no caput desse artigo que houver recebido. No artigo 56, vamos estabelecer as diretrizes para a apresentação de representações no âmbito
do Conselho Secional e da Subseção. Tais representações vão ser formalizadas por escrito ou verbalmente, e, nesse último caso, com a necessidade de registro por escrito. Além disso, nas secionais com competências atribuídas ao Tribunal de Ética e Disciplina, para instaurar os processos ético-disciplinares, a representação será dirigida ao seu presidente ou encaminhada diretamente a ele. No artigo 57. Representação deverá conter, primeiro, a identificação do representante com sua qualificação civil e endereço. Segundo, a narração dos fatos que a motivam de forma que permita verificar a existência em tese de infração disciplinar. Terceiro, os documentos que eventualmente a instruam e a indicação de outras provas a ser produzidas, bem como, se for o caso, o rol de testemunhas até o máximo 5. Quarto, a assinatura do representante ou a certificação de quem tomou por termo na possibilidade de obtê-la. Bem, o artigo 57, ele vai estabelecer os requisitos essenciais para uma representação com eficácia no âmbito disciplinar. Ela vai conter a identificação completa do representante, nome, qualificação civil e o endereço, assim como fala o primeiro. Além disso, vai ser fundamental que a gente perceba que a representação narre de forma detalhada os fatos que motivam, que vão a motivar, possibilitando que tenha assim, uma análise inicial da sua suposta infração disciplinar, ou seja, isso vai ser analisado. A inclusão dos documentos de suporte, como a indicação de outras provas que serão produzidas juntamente com a possível rol de até 5 testemunhas, assim como fala na terceira, são elementos que são indispensáveis. E, por fim, a assinatura do representante, que é de extrema necessidade, mas na impossibilidade de obtê-la, a representação deve ser certificada por quem a tomou por termo, ou seja, ela deve, assim como fala no finalzinho, a certificação de quem tomou por termo na impossibilidade de obtê-la. Isso é uma entrelinha, já caso não tenha como obtê-la. 8. Vai ser abordado o processo de a gente vai abordar o processo de recebimento de representação e a designação do relator, que vai ser de ponto crucial na condução de casos disciplinares. Após receber a representação, o presidente do Conselho Secional ou da subseção, quando aplicável, vai seguir um procedimento interessante. Um relator vai ser designado por meio de um sorteio entre os membros do Conselho, que será encarregado de presidir a instrução do processo. Esse método de seleção é imparcial, ou seja, não vai ter imparcialidade, não vai ter uma pessoa, não vão ser direcionados a de uma forma imparcial, por meio de sorteio, que vai assegurar uma abordagem justa e objetiva na condução do caso, para que não tenha, não tenha um lado, obviamente, que a imparcialidade já designa isso. E vai promover a equidade e a imparcialidade no processo disciplinar. Bem, esse é o artigo 58 e foi o que eu consegui retirar dele para explicar da melhor forma possível, apesar da gente não poder lê-lo para uma melhor compreensão, mas desde já eu agradeço. E agora eu vou passar a minha palavra para o meu colega Pedro Lucena. E muito obrigada pela atenção. Muito obrigado, Duda. Primeiro, fazendo uma síntese geral do trabalho, a essência é que o Tribunal de Ética e Disciplina da OAB ele é construído como sinônimo de exemplo dentre as outras organizações que se baseiam na OAB. Então, a gente tem um tribunal que ele vai ter uma missão muito mais abrangente do que os tribunais, como os tribunais, os Conselhos Regionais de Medicina, os CRMs, os Conselhos Regionais de Educação Física. O nosso tribunal ele vai ter um papel mais fundamental no início de dar exemplo. A gente vai ter
um AB construído de muitos advogados e vai ter uma essência de que o sistema jurídico exista também na qualidade desses advogados, que eles também mantenham e respeitem as posturas das quais eles têm ciências que vão ter que ter no momento que entram no curso de Direito, até no momento que entram na advocacia. Então, a função, né, a função jurídica, a função administrativa, a função sistemática dos tribunais de ética é ter esse controle de conseguir garantir que os advogados brasileiros eles deem a qualidade que se espera, né? Rui Barbosa, ele se dizia muito, ele é um jurista muito conhecido por seguir as coisas ao pé da letra, ele falava muito de que o Brasil tem que ser exemplo na América Latina de advocacia, né? E o próprio Oswaldo Aranha também falava muito, Oswaldo Aranha foi o ministro do governo de Getúlio Vargas, foi presidente do Conselho da ONU, criador do Estado de Israel, ele falava muito de que o Brasil ele tem que ser exemplo também, junto com, né, eles tinham esse pensamento, que inclusive é um pensamento político-jurídico da época, que o Brasil tem que ser exemplo de sistema jurídico para toda a América Latina. E a referência de se ter um tribunal de ética e disciplina organizado e que consiga ter advogados de qualidade, é porque a gente tem um histórico de ter advogados de qualidade, a gente tem também um histórico de conseguir controlar esses advogados. Então a gente tem, além de um embasamento jurídico positivo, como foi falado, dos atos normativos aqui, estabelecidos em artigos, estabelecidos em lei infraconstitucional, estabelecidos em princípios da constitucionalidade, porque assim como no sistema, no procedimento tático das ações que remetem aos advogados, existe um direito de ampla defesa que é totalmente garantido, assim como muitas vezes a própria OAB ela não age diretamente para suspender a carteirinha do advogado, mas é mais uma função realmente de conseguir ter um controle de qualidade desses jovens advogados, né? Tem uma outra autora que eu acho bom citar, a Maria Helena Diniz, uma civilista muito boa, que ela gosta de embasar de que muitas vertentes do sistema jurídico nacional, eles vão ter uma forte base da organização da Ordem dos Advogados do Brasil. Então, falar e ter essa síntese do sistema operacional também é dizer de que a gente tem um tribunal de ética e disciplina que ele tem que ser referencial. E exatamente por isso que, ao mesmo tempo que a gente mostra o procedimento, a gente mostra o artigo, a gente fala que existe uma base jurídica, a gente tem que enfatizar que ele tem uma referência muito boa, assim como ele tem um valor histórico, político e sociológico em meio aos advogados, em meio à sociedade brasileira, porque evidentemente que sempre existiu um sistema de ética, né? Nem sempre foi o Tribunal de Ética e Disciplina, porque teve a Ordem dos Advogados do Brasil, teve o Instituto dos Advogados do Brasil, teve as organizações que gerenciavam e que tinham presentes os advogados brasileiros, mas é mais naquela ideia da gente conseguir manter uma qualidade, manter uma paridade, enfim, advogados bons, advogados de qualidade, né? E como a própria autora que citei, é aquela ideia de que a gente tem que tirar muita coisa, e a OAB ela tem que ter essa função social também, de conseguir estabelecer na sociedade que os advogados eles cumpram um fator social que é inerente, inerte não, na verdade até se movimenta demais na sociedade brasileira. E eu creio que, em suma, essa é a função dos tribunais de ética e disciplina, essa é a função, evidentemente, que é necessário a gente falar de todo o procedimento jurídico, de citar os artigos jurídicos, mas eu acho que na disciplina de ética é bom a gente falar do fator ético, né? E como essa ética ela foi construída e pelos quais motivos ela existe. Então, eu acho que é esse o motivo desse tribunal, inclusive, ser tão conhecido, né? Sempre que um advogado pisa na bola, ele é normalmente mais citado, às vezes mais citado até do que abrir um processo jurídico num tribunal de justiça comum, um tribunal de justiça especializado. Tribunal de ética, ele normalmente é primeiro convocado pelo fato de que, quando você é advogado, você carrega essa marca. E por tudo que já falei, essa é a importância e a relevância de se ter a existência de um tribunal de ética e de se ter um tribunal de ética que garanta e que atenda todos os advogados em igualdade, né? Mas aqui se abre papel para muitas discussões. Creio que seja isso, né? Acho que já podemos encerrar, não é, César? Aham.
Agradeço bastante, professor Paulino, se já imediatamente o salvo, né, nessa apresentação, a sua ilustre pessoa, sua pessoa como advogado, sua pessoa como professor de direito. E essa foi nossa apresentação. Esperamos termos entregado o máximo que a gente conseguiu entregar, mas creio que para se entender o Tribunal de Ética e Disciplina da OAB, que evidentemente que o senhor deve saber, vai se caber uma discussão muito mais abrangível pelos diversos fatores que se abrem quando se fala da ética dos advogados e da ética dos advogados brasileiros. Mas é isso. Muito obrigado e encerramos por aqui. E é isso, muito obrigado a quem ouviu. Peço perdão pela limitação dos recursos visuais, é um pequeno problema técnico, mas eu tenho certeza que nossa equipe, com a brilhanteza da explicação técnica de Karen e de Maria Eduarda, e posteriormente a explicação mais ética de fato e humana de Antônio Pedro, eu acho que a gente conseguiu destrinchar bem o assunto. E é isso, muito obrigado.